No início, normalidade, amores perdidos, amores encontrados, uma vida sofrida, porém comum. Indiretamente, de uma dança com a solidão para uma dança com sua paixão, Vladek conhecia o motivo de sua ilusão. Mas aí o vermelho veio, não o vermelho da liberdade, mas sim do escravo, da eugenia, do desrespeito. Contaminou todos os lados, afastou todos os ratos, fez reinar todos os gatos, proclamaram o desespero. Vermelho por todo lado, vermelho pelas paredes, pelos quartos, monotonia melancólica, destruição catastrófica. Nós criamos nossos esgotos, fizemos diferenças entre ratos e esquilos, diferença que não tem sem motivo de desgosto. Só aos olhos do preconceito, o nazi não tem pena do sujeito, tem medo do respeito, faz dominar o sentimento de desprezo e só traz desgraça e um recomeço. Recomeço do medo, recomeço da morte, todos são iguais, só trazem desgraça e falta de sorte. O nazismo tem medo da liberdade, evitam e acham graça, nós criamos nossos esgotos, tudo que encostam vira desgraça. Maus é um quadrinho bastante reconhecido na cultura popular, sendo um fenômeno antes de tudo interessante. Principalmente quando reconhecido como autobiografia, algo não muito comum, visto que é um quadrinho. Vencedor do prêmio Pulitzer, Maus consegue ser o primeiro quadrinho a ganhar essa categoria, coisa realmente que, eu repito, é muito interessante. Visto que nessa época dos anos 90, os quadrinhos em si eram vistos com muito pouco caso, já que eram coisa de criança, história fantasiosinha e tal. Maus, para quem não conhece, é o relato de um judeu que presenciou os acontecimentos da ascensão do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, documentado por seu filho, Art Spiegelman, que escreve e relata em forma de quadrinhos as experiências de seu pai, onde ele faz uma relação de passado, presente e conta uma história de várias outras que se repetem e se repetiram e se repetiram e repetiram. É muito interessante quando a gente pensa no rumo em que se tornou a humanidade conhecida atualmente. Foi da mudança do nomadismo para o sedentarismo, mas não sedentarismo como condição médica, obviamente, mas sim como uma forma de fixação geográfica mesmo. A formação de tribos, esse processo de estabilização, priorização da cultura, evolução tecnológica simples. Depois, quando tudo piorou, dos contratos sociais, o homem enquanto lobo do homem, enquanto página em branco, e como bem corrompido pelo próprio contrato social, eu particularmente acredito mais nessa última. Para enfim chegarmos onde o livro se trata, o homem enquanto crueldade, enquanto sangue, o homem enquanto eugenia, destruição. Mas na verdade usar o termo homem para designar eugenia é um erro, já que o que proporciona ela é nada mais, nada menos que a caricatura de uma sociedade doente. O certo não é o homem enquanto eugenia, mas sim a sociedade enquanto eugenista. Fato é, fascismo é claramente uma caricatura muito cirúrgica do que é o capitalismo na sua forma mais perigosa, e em contrapartida o capitalismo é uma energia fascista muito que presa no seu próprio armário, mas que ainda transborda toda a sua podridão de vez em quando. Maus vai tratar disso, o fascismo, de como o estado de absolutismo dos mais doentios chegou ao poder e principalmente vai tratar dessa ascensão e da queda da caricatura do antinatural, que é o nazismo, de forma mais específica. Em uma visão dos mais machucados, destruídos, censurados, perseguidos, coisa que é bem única, já que vulgariza todo o acontecido, não deixa só para os intelectuais ou estudiosos, cheio de datas e linguagens complicadas. Qualquer um pode só pegar uma historinha pra ler, que não é bem só uma historinha, mas sim um acontecimento real e em algumas partes é bem pesado. E entender o porquê de ser tão importante a educação, entender o porquê a sociedade é e sempre foi tão errada, mas que também pode ser reaproveitado de forma acadêmica, de forma individual. Tu percebe que a gente chegou num ponto de existir negro nazista, latino nazista, presidente fascista em pleno 2024. Percebe o quanto nossa educação está defasada, tendo o PEC de criminalizar aborto, de marco temporal, privatizar a praia em 2024. Quando se compara Maus com a atualidade, vê que a gente como conjunto de massas não aprendeu nada daquela época para hoje.
Será preciso um holocausto ainda maior? Isso tudo ainda enfatizando a vulgarização do conteúdo, coisa muito importante. Ele entra num paradoxo onde ele consegue vulgarizar um pensamento individual, distribuir ele e traduzir para várias línguas. Não línguas de diferentes culturas, mas diferentes indivíduos, encadeamentos lógicos e vivências próprias, da linguagem do indivíduo para a linguagem das massas. Por esses e muitos outros motivos, Maus merece todo o mérito que tem e muito mais. Na verdade, muitos quadrinhos merecem todo o reconhecimento que Maus teve, como o Agropunk, outro quadrinho que vulgariza muito bem o conceito de fascismo, porém com um contexto mais atual. E todo o quadrinho underground no geral, que ultimamente não vem ganhando muito reconhecimento. Tem toda uma comunidade de pessoas, como as editoras Pé de Cabra, Veneta, etc., que se comprometem em distribuir, denunciar toda essa podridão para diferentes universos do entretenimento, sejam eles acadêmicos ou pessoas que não têm contato com a formalização e tal, entrando todo em uma espiral de contracultura e abrindo portas a um universo novo. Mas eu vou parar de falar sobre isso porque eu já estou me desviando muito do assunto. No decorrer da obra, esses dois personagens vão entrando em intersecção, o arte filho e o arte entrevistador, onde ele, enquanto faz perguntas do tema principal do quadrinho, a época da Alemanha nazista, de vez em quando começa assuntos em que sua dúvida de entrevistador não justifica tal pergunta, mas sim a dúvida de filho mesmo. Como quando Vladek estava falando de seu romance com Lúcia, a arte questiona, mas o nome de mamãe não era Anja? Aí Vladek, como um bom ranzinza, dá um toco nele falando, isso foi antes de Anja, fica quieto, tá bom? Como entrevistador, Art não precisava perguntar nem mesmo destacar essa informação no quadrinho, mas ele fez isso para nos noticiar, mesmo que de forma indireta até para ele mesmo, que Maus não é somente a história de Vladek na Alemanha nazista, mas sim também a história da relação entre pai e filho de Vladek e Art, o que deixa o livro muito mais único. Outra coisa que se nota é o quanto Art é fiel à realidade. Em certos momentos, seu pai se mostra uma pessoa extremamente complicada de se lidar com os outros, com seus familiares e pessoas do seu convívio, se mostrando até mesmo racista às vezes, resultando em comparações muito desconfortáveis entre o típico judeu avarento racista. Problema esse que brevemente se torna motivo de reflexão profunda de Art no segundo livro, e é aqui meus problemas começaram. E apesar de gerar toda essa controvérsia, a Arte mesmo assim colocou isso no livro, porque apesar de não saber tanto quanto achava do objetivo da obra, como no capítulo 2 da segunda parte do livro, quando ele se mostra muito confuso sobre o objetivo do primeiro livro, o peso da realidade é grande quando se trata de temas perigosos como o nazismo, sistema de poder opressores, religião, etc. Ele sabia, entre aspas, do problema em não falar que os judeus são a vítima, porque eles são, mas sim não vitimizá-los e tratá-los como, fazendo comparação aqui, com o mito do bom selvagem. Judeus não são pessoas completamente inocentes, eles ainda são pessoas. Obviamente nada no mundo justifica o que os nazistas ou que qualquer eugenista defende ou defendia. A tese que eu tô tirando daqui é, não se deve unificar toda uma cultura em apenas vítimas do holocausto. Judeus podem sim ser bons, podem sim ser maus, nada na natureza deles os impede de ser um ou outro, pois ainda são pessoas. Então tratar judeus como apenas vítimas ou seres indefesos, almas condenadas pelo nazismo, parece um desrespeito com toda a cultura judaica e, sinceramente, um pensamento bem perigoso, já que, mesmo que não tratados com uma visão negativa, ainda é preconceito. Uma outra observação que achei interessante foi a interação entre Art e seu pai. Ele consegue extrair do pai não só momentos de terror, mas sim capturar uma memória, um conjunto de sensações de sujeitos que não puderam contar a história desse tempo. As pessoas são história, elas são a prova carnal dos acontecimentos, a experiência mais fiel possível. Arte não extrai apenas um depoimento, extrai toda uma cultura e vivências típicas da época, como, por exemplo, quando Vladek deu a entender ser anticonspiracionista quando se referiu ao comunismo no capítulo 2, livro 1, mostrando a visão do comunismo da época encarnada naquele senhor ranzinza e avarento. Como eu disse antes, a arte nessa obra consegue vulgarizar pensamentos, ideias, culturas e principalmente o horror sofrido na época. Ele traduz tudo para nossa mente individual, o que faz disso uma característica considerável de um autor muito bom.
Ele adentra cada universo de nossas emoções e põe com quase exatidão o momento sofrido como parte de nossa memória. E por que quase exatidão, já que ele é um autor tão foda, como você disse? Arte pode até ser um escritor maravilhoso, mas nem a obra mais fiel de todas as obras consegue traduzir o que tem na alma, o que tem na vivência, empirismo. A experiência ainda é sua melhor fonte, não sua representação. Algo que eu também achei muito interessante foi essa imagem em específico na página 34, quadrinho 3, que me lembrou uma outra arte, o desembarque de Pedro Álvares Cabral no Brasil. O encontro do colonizador com o colonizado visto da perspectiva do colonizador, uma bestialização dos povos indígenas. Eu interpretei usando da mesma lógica, a visão do oprimido olhando o opressor vista pelo próprio opressor. Obviamente eles não estão sendo bestializados pelo arte, e esse quadrinho critica, mesmo que não de forma intencional, a bestialização dos judeus enquanto povos oprimidos, usando da própria perspectiva dos nazistas para mostrar suas contradições. Mas como exatamente ele faz isso? Se nota nas duas partes uma escolha bem interessante da estrutura de alguns elementos artísticos que eu vou citar agora. No lado esquerdo os indígenas, no direito os portugueses, uma polarização, porém com foco nos portugueses, quase como se os indígenas estivessem dizendo com suas expressões que estavam apenas esperando para serem escravizados, era o destino deles. Mais perto os judeus, mais longe a bandeira, porém ela de forma centralizada e imponente, uma tentativa de superioridade. A fabulação dos personagens os tratando de forma bestial como animais, as expressões de curiosidade misturadas de medo, mostrando fraqueza perante o civilizado, entre aspas. Nota-se nas duas artes, tanto no quadro dos portugueses quanto no quadro de Maus, um foco no civilizado, no detentor da verdade e dos bons modos, e um foco do curioso, do indefeso, do burro. Só lembrando que minha opinião não reflete isso. Isso é, como eu disse antes, uma crítica baseada nesse tipo de visão, usando da própria visão para demonstrar suas contradições. Então não tirem isso de contexto, por favor. E não venham me cancelar. Pelo amor de Deus. Algo que eu acho que deveria esclarecer aqui nesse vídeo é que quando eu falo, mesmo que de forma indireta, até para ele mesmo, ou mesmo que não de forma intencional, é uma interpretação própria minha sobre como a arte deve ser tratada. Para isso eu tenho que explicar algumas coisas. A arte só é dependente do autor na questão da sua produção, já seu significado é trabalho da própria arte fazer ele. Então, quando eu digo que o autor colocou de forma não intencional a informação da arte, eu digo que o próprio sujeito arte que o colocou. E a razão, a nossa mente, só traduziu a informação que a arte disse pra gente. Por isso eu concordo que toda crítica a toda arte é sim relevante, pois cada uma delas pode revelar na razão o que a abstração tenta nos dizer. Uma análise artística é nada mais do que uma tradução da linguagem da arte para a linguagem lógica. E então, pequena correção, não foi a arte que disse indiretamente, que disse mesmo que não de forma intencional, mas sim a arte que disse, e a minha lógica só traduziu. Nossa, isso ficou bem confuso. O autor arte não disse isso, foi a arte que disse isso, entendeu? A arte de arte mesmo, arte. Claro que tem muitas outras coisas, muitas interpretações desse quadrinho incrível que é Maus. Já tem muitos vídeos no YouTube falando sobre esse quadrinho, mas nenhum atual, então eu decidi fazer o próprio. E também quis falar de temas que não vi nos outros, trazendo aqui um pouco de filosofia e algumas comparações com outros temas. Enfim, Maus é muito mais do que só isso que eu falei, é uma infinidade de coisas, essa é a graça da arte. Você traduz cada traço, cada cor, cada ponto e plano e cria uma interpretação própria, uma nova realidade. Pois a aparência significa aqui a realidade mais uma vez, só que selecionada, fortalecida, corrigia. Como dizia Nietzsche em Crepúsculo dos Ídolos. Começa a medir uma lógica do seu indivíduo e traz um mundo novo de mais infinitas possibilidades, criando vários encadeamentos, teias de pensamento, cria como árvores novos brotos de humanidade. A prioridade em arte deixa o quadrinho mais real possível, o deixa mais artístico. A arte, ao contrário de outras interpretações, vira o sinônimo de realidade, de revelação de um mundo impossível, ou nem tanto. Para entender Maus em sua totalidade, é preciso entender a arte em sua totalidade, algo que é impossível, já que ela se transforma a cada momento.
Então cabe a nós buscarmos essas interpretações infindáveis por toda a nossa eternidade. Isso é sim absurdo. Como assim a gente vai procurar algo mesmo sabendo que não vai achar tudo ou até achar nada? Ué, a gente já faz isso com a vida, procurando experiências até o fim dela, mesmo sabendo que não tem como aproveitar o máximo, porque o máximo é fluido e se modifica. Quase como uma abstração. Porque a graça não está em quantificar essas experiências, mas sim em experienciá-las em si. A arte é absurda, Maus é absurdo. E isso não é uma coisa ruim, a gente cria a cada momento novas individualidades, novos motivos para existir. Nós criamos nosso sentido e nos fazemos cada vez mais complexos e não compreendidos. Mas por que isso seria uma coisa boa? Porque nos livramos desse preconceito lógico de achar que a vida tem que se resumir em sentidos, em procurar sentidos. Nós temos que nos libertar das garras do vírus da lógica e abraçar o momento. É absurdo querer arremessar sua essência em direção a algum fim. Nós inventamos o fim. Na realidade, falta algum fim, disse Nietzsche também em Crepúsculo dos Ídolos. Só assim sentiremos Maus em toda a sua potência, quando nos libertarmos da lógica e abraçarmos a arte.